falamos em idade, em geriatria, gerontologia, idade é uma questão bastante relativa. Nós temos vários tipos de idade, vamos dizer assim. A idade biológica, essa idade do corpo físico, é uma idade muito relativa. Existem pessoas que, por não ter cuidado da saúde, chegam a 60, 70, 80 anos muito doentes. No entanto, existem pessoas com 90 anos que têm uma capacidade física, praticam esporte, são dinâmicas, têm uma boa memória, boa cognição. Então essa idade biológica é muito relativa. É difícil nós julgarmos quando que a pessoa, onde ela está em termos de ponto de vista de idade biológica. Agora, a idade cronológica é essa assim que nós chamamos de eu tenho 60 anos, eu tenho 70 anos. Essa é uma idade que define muitas coisas na nossa vida, né? Define aposentadoria, define benefícios, direitos e deveres. A partir de 60 anos, nós definimos o Brasil hoje como essa população que é considerada idosa. No entanto, se a pessoa ela busca uma prevenção, ela busca evitar problemas futuros, ela pode começar a geriatra antes. Não existe uma idade específica. Existem pessoas procurando geriatra já com 40, 50 anos. Isso porque elas buscam prevenção, buscam saber o que a geriatra tem de conhecimento e competência, e ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então ele sabe como prevenir isso. A velhice, ela carrega um simbolismo, um significado muito negativo, se você olhar do ponto de vista histórico, cultural, psicológico, social. Até mesmo econômico, nós sabemos que o indivíduo que envelhece, ele pode representar para a sociedade um peso e não um benefício. Ou seja, ele começa a ter gastos para a sociedade, ele começa a ter, segundo um ponto de vista atual ainda, uma capacidade de uma incapacidade, na verdade, ou uma dificuldade de ter as competências profissionais que ele tinha antes. Muitas empresas, muitos empregos acabam não preferindo uma população mais experiente, mais idosa. Então existe um preconceito, um simbolismo na sociedade de que esse idoso ele é um peso para essa sociedade. Ele é incapaz ou ele gera gastos econômicos, e isso parece ser um ponto primordial na sociedade ainda hoje. Mas à medida que nós estamos evoluindo, acho que agora no século XXI, para um padrão de vida diferente, onde você busca mais qualidade de vida, você busca ter mais independência para esse idoso, você tem mais recursos de saúde, tecnologia. O que a gente acredita hoje é que o envelhecimento vai trazer esse potencial de que esse idoso possa ser útil, possa ser importante para a sociedade. A maneira como eu vejo essa questão de longevidade e qualidade de vida, eu não vejo como uma balança. De maneira alguma eu acredito que seja uma coisa que muitas pessoas às vezes pensam de que se eu tiver muita longevidade eu vou perder qualidade, e se eu tiver muita qualidade eu posso perder longevidade. Então é muito comum ainda até pessoas mais jovens questionarem prevenção, questionarem uma boa alimentação, um bom sono, atividade física, já que é incerto na vida se você vai viver muito, se você vai ter doenças daqui a pouco, e se essas doenças vão te causar um agravo, te levar até uma morte mais precoce, e você, vamos dizer assim, entre aspas, não aproveitou a vida. Por outro lado, o que a gente vê com o envelhecimento, que eu aprendi com os idosos que eu cuido, é que essas coisas caminham juntas. Longevidade e qualidade caminham juntas, ou seja, a qualidade de vida que eu tenho vai me dar mais longevidade. E se eu tiver mais longevidade, de uma forma adequada, eu posso ter mais qualidade de vida também. Por que a gente, depois, quando vai ficando mais velho, parece que fica mais lento para recordar coisas e tudo mais? Porque realmente a perda de neurônios faz com que essa cadeia de ligações seja refeita. Então, o caminho para buscar uma informação, ele pode ser um pouquinho mais longo.
Então, isso explica que às vezes a gente demora, a gente sabe que a informação está lá, mas demora um pouquinho mais para encontrar essa informação. Mas a gente tem essa certeza de que nosso cérebro é plástico, quer dizer, que existe essa plasticidade, essa reconfiguração das informações. Para a gente memorizar qualquer informação, o nosso cérebro funciona da seguinte forma. Primeiro, a gente põe atenção naquilo que a gente quer guardar. Então, atenção na informação. A segunda fase é você separar, a gente chama de separação. Separar o que é para guardar do que não é para guardar. Existem uma porção de coisas que a gente vê, olha, ouve e que a gente não precisa guardar na nossa memória. Então, a seleção, essa segunda etapa, é super importante também. E porque existem pessoas que não conseguem selecionar, até uma doença, né? Uma doença que a pessoa memoriza tudo. E isso é complicado para a pessoa lembra de tudo nos mínimos detalhes, sendo que para a gente, no dia a dia, não vai precisar disso. Então, o que a gente fez? Prestou atenção, selecionou o que a gente quer guardar ou não, né? Aí passou para a terceira etapa, que é efetivamente guardar na nossa memória. Primeiro, ela fica numa fase anterior do nosso cérebro, que chama memória de curto prazo, né? E depois, numa consolidação, num processo de sono principalmente, elas passam para outra parte da nossa memória, que a gente já chama de memória de longo prazo. E por fim, a gente vai buscar essa informação no nosso cérebro, a gente chama de resgatar, né, a informação. O que acontece quando a gente fala que esqueceu alguma coisa? A gente vai buscar uma coisa que a gente não fez nada disso. A gente não prestou atenção, a gente não selecionou, nosso cérebro não guardou e a gente vai querer buscar. Então, por exemplo, me apresentaram uma pessoa que chama Solange. Ela falou o nome, eu nem prestei atenção, porque eu já estava prestando atenção em outra coisa que eu ia falar ou que eu ia perguntar. E aí o que acontece? Eu não passei para a fase de selecionar, achando que era importante eu guardar aquele nome, não entrei na fase de memorizar efetivamente, e aí daqui a 10 minutos eu vou buscar o nome dela. Mas onde está o nome dela? Ele não entrou no meu cérebro, então isso não se chama esquecer, se chama não ter atenção. Então, a nossa memória depende de vários fatores, mas o mais importante é a atenção. Então, é uma coisa que eu quero deixar, assim, que a gente deixe bem gravado para nós, que as nossas crenças erradas sobre a nossa memória nos fazem acreditar que realmente a gente não consegue aprender mais nada quando fica mais velho. O que não é verdade, a gente não pode assumir essa verdade para nós. E espero que vocês não assumam para vocês, porque senão nada vale a pena. Se vocês não aprenderem mais nada, a vida passa a ser sem sentido. Seria um repetir de dias e dias infinito. Os anos que nós conquistamos, nós precisamos que eles sejam bem vividos. Não são só anos a passar, são anos a viver. Eu acho que a TV realmente ela abre para muito poucas pessoas, na verdade, em todas as idades. Vamos dizer assim, a nossa mídia é muito fechada, e aí só uma parte, você pode falar, acaba virando aquela, talvez, não sei, imaginando que o conceito de que o idoso não é nada mais do que nós daqui a um tempo. Então, as classes, as diferenças de classes sociais. Se hoje a pessoa com 20, ela é um operário, vamos supor, e o outro está estudando, um vai ser médico, o outro vai se aposentar talvez numa fábrica, o outro vai se aposentar como médico. É simplesmente toda uma jornada da vida dele, desde que ele cresceu, viveu, é uma questão social, cultural. Então, estar mais velho, a gente volta àquela questão de que não é nada mais do que o que você foi a vida inteira. Esse receio, esse perigo de virar um gueto também. De repente você está estigmatizando o idoso. O que é o programa para o idoso? É uma coisa, parece que ele também vira um ET. Né? Eu tenho um pouco de receio disso, porque ele é um ser
um pouco mais velho, somos nós mais velhos, mas que também não se cria essa capa, como ele fala, também ele pode ser frágil, como ele pode não ser, é um ser humano com diversas caras, diversas questões sociais, físicas, éticas, são seres com histórias diferentes, não é porque ele é mais velho que a gente vai jogar tudo num bolo só e vai dizer, esse é um problema para a terceira idade. Quando você avalia o paciente de idade, ele não é um adulto um pouquinho mais velho, mas ele também não é criança. Eu vejo os dois extremos no dia a dia da clínica, que é o paciente criança é negligenciado, então os dentes são de leite, eles podem ser perdidos, eles não vão fazer a menor falta, só que se esquece a consequência de uma cárie, que caria o dente permanente, que deveria ter uma durabilidade muito longa. Hoje, dentes que nasceram com 6 anos e pacientes que eu tenho com 84, 85, 86 fazendo limpeza, esses dentes têm 80 anos de uso. Então, eles deveriam ter sido cuidados e as pessoas não entendem que se não começar pela prevenção na criança, no adulto jovem, esse dente não vai estar ali presente. Vem o paciente de mais idade, muitas vezes acompanhado por um neto, acompanhado por um filho, e esse filho fala assim, mas já está com 70, vai mexer? Vai tratar? Aí na minha mente vem aquela coisa, né? 1 ano de qualidade de vida, e olha que eu não, por favor, não me pense nesses 70, porque eu estou pensando 30, eu estou imaginando 100. Sim. Mas 1 ano de qualidade de vida é 1 ano de vida feliz, é 1 ano de vida realizada, é 1 ano que ele vai poder comer adequada, sim, ninguém pensa que ele não mastiga, nutrição, sim. É 1 ano a menos de problema gástrico, de não conseguir mastigar direito. De sociabilização, que também eu falo, não é só a pessoa a autoestima, voltar no mercado de trabalho. Sim, não vou sair em lugar nenhum, conseguir não se relacionar com as pessoas. Eu tenho idosos que chegam com 82 anos para fazer implantes, porque ele está desconfortável com aquela prótese, porque ela mexe um pouquinho, e ele fala assim, poxa, mas se eu vou beijar, que legal. Se eu vou sair para namorar. Então você vê que, gente, ele tem tanta coisa, tanto planejamento, tanto sonho para realizar pela frente, e às vezes alguém poda ele falando, não precisa mais, né? Vai saber se vai usar muito. Então é muito triste ouvir isso. Nós temos observado que os pacientes, portadores de dentaduras, que possuem as suas próteses, sejam superiores, inferiores, e a partir do momento que eles entram, ou numa fase um pouco mais avançada do Parkinson, um pouco mais avançada do Alzheimer, essas pessoas, elas acabam tendo, pelos seus familiares, a primeira coisa a ser removida é justamente a prótese. Eles não conseguem mais usar a dentadura, seja a dentadura superior, seja a dentadura inferior, ele não consegue mais fazer a mastigação. E isso faz com que esse paciente ele tenha uma debilidade muito maior, acaba com o tempo evoluindo para desnutrição, uma evolução um pouco mais avançada da doença, um pouco mais rápida dela, e para evitar isso, o uso dos implantes veio para solucionar essa falha, essa dificuldade de mastigação e higienização. Então, à medida que você fixa a peça, o paciente ele vai ter condição de higienização posterior, com os cuidados, cuidador, mas o difícil é manter a prótese na boca com língua, com boca, com lábio, com tudo trabalhando para esse paciente que às vezes tem ou a dificuldade até de entender por que ele usa aquela peça, no caso do Alzheimer avançado, ou do paciente que é portador do Parkinson, que ele não consegue controlar os movimentos, muitas vezes, de mandíbula também, então a peça balança muito. Mas o implante ajuda, nesse caso, ajuda muito o paciente. Nós sugerimos sempre assim, o paciente, ao menor indício, seja Parkinson, seja Alzheimer ou qualquer outra doença degenerativa, que ele procure dentista, naquela fase ainda que ele está em um estado de saúde adequado, e ele realize a instalação das peças fixas, para que no futuro ele não venha passar por esse sofrimento.
quais são os cuidados e responsabilidades no uso da internet que as pessoas com mais experiência, né, com mais idade, devem ter. Além das crianças e adolescentes que recebem, que merecem aí a nossa atenção e a nossa instrução, as pessoas de mais idade também estão usando a internet, né? Hoje a gente tem cerca de 25 milhões de idosos hoje no país, né? E aí, eles acabaram sendo inseridos, mas será que eles estão atentos a essas instruções? Será que eles estão focados nas questões de configuração de privacidade? Será que eles estão sabendo que a liberdade de expressão na internet também tem seus limites? Se eles extrapolarem, vai ter alguma infração? Como que isso está sendo abordado? Porque todo mundo tem pais, avós, tem alguém na família que você vê o tempo todo no celular, né? Que eles gostaram, todos nós gostamos, né? Os mais velhos gostam, os mais novos gostam e nós gostamos, só que a gente tem que estar um pouquinho alerta sobre tudo isso que está acontecendo e quais são os cuidados que a gente deve ter. Ou seja, a internet é uma terra de oportunidades, até como já foi dito aqui hoje. Ela traz uma série de oportunidades, mas ela reflete um pouco da nossa sociedade. Assim como a rua aqui na frente, uma praça pública. Não poste informações pessoais, como, por exemplo, local onde mora, a escola dos netos, né, local onde o filho mora, as viagens frequentes, ou o clube que você frequenta. Não aceite estranhos como amigos, a gente não sabe quem está do outro lado. Então, a mesma instrução que a gente passa, que a gente passa para as crianças e adolescentes, a gente tem que passar para o público de mais idade. Uma das coisas que uma das primeiras coisas é a pessoa começar a pedir para aumentar o volume das coisas. Então, de uma televisão, para o companheiro ou um amigo, quem for, falar mais alto porque não está escutando. Deixar a atenção começa a ficar prejudicada porque você não escuta, então você deixa de ter atenção, isso é natural, é bem comum. As pessoas tendem a perder interesse de participar de coisas, de eventos em grupo, de reuniões que estão porque elas tendem a não entender, então a falta de entendimento do que é falado para elas acontece com muita frequência, então pede para repetir várias vezes, e assim, acho que são os principais sinais, né, ficar distraído, a pessoa parece distraída, às vezes a pessoa chama de longe e a pessoa não vira porque não escutou, e aí passa por antipática, passa por nem me viu, eu estava aqui, nem olhou para mim, sabe que eu sou, enfim. Então, costuma, na verdade, a comprometer até a imagem que a pessoa passa para os outros, né? Atualmente, né, tem alguns médicos estudando a relação, principalmente, entre a demência e a perda auditiva. E o que a gente sabe, que eu já escutei, inclusive, é que, assim, o fato da pessoa não ter estimulação do córtex auditivo, para a audição, isso pode levar ao aumento do risco para ter problemas dessa natureza, em relação à demência principalmente. Isso já acontece, isso tem estudos na década de 90 e 2000 que mostram algumas associações do Alzheimer com a perda auditiva, do aumento do risco disso acontecer, e isso está comprovado sim que existe. E aí, para quem é idoso, né, para quem está na terceira idade, é mais um alerta. Então, você ficar sem estimulação, a pessoa que tem esse perda auditiva e sem estimulação, isso pode levar, além do problema de audição, a um problema degenerativo. E demência é uma coisa que quem conhece, quem tem membros na família que tem, é uma coisa muito triste de se ver. A pessoa realmente fica totalmente fora do meio social, né, porque ela não consegue conviver socialmente de forma natural. A novela Amor à Vida da Rede Globo acabou, mas deixou um assunto no ar: o namoro e a relação sexual na terceira idade. Os personagens Bernardo e Lutero, vividos pelos atores Natália Timberg e Ari Fontoura, mostraram que relacionamento na terceira idade não é um bicho de 7 cabeças, pelo menos na telinha. Muita gente ainda tem preconceito, mas a dona Nísia tem 68 anos de idade e não acha que namorar seja um problema. É isso, dona Nísia? É isso. Namorar em qualquer idade. O amor em qualquer idade é sempre bom. Faz bem para as pessoas, né?
Rede de pizzarias, 10% do quadro de funcionários tem mais de 60 anos, como a dona Neide, o seu Antônio e o seu Alcides. O serviço ele tira de letra. Obrigado, senhora, um bom proveito. É só retirar do lado. Eu era tesoureiro numa corretora de valores. Então trabalhar no caixa é mole, né? Eu acho que sim. Tem alguma diferença no atendimento? Eu acho que eles são mais cordiais porque eles estão mais dispostos por estarem aqui. Já são pessoas que já trabalharam durante muitos anos, mas ainda se querem continuar na atividade. O novo funcionário soube da vaga por um site, onde o idoso é protagonista. Entre outros serviços, funciona como uma bolsa de empregos. Hoje em dia o que nós mais temos recebido são vagas para operadores de caixa, no caso, gerentes, vagas de telemarketing, ombudsman ou ombudswoman, né, que seriam aquelas pessoas que por terem mais idade, elas ficam observando o tratamento dos clientes, como eles estão sendo atendidos nas lojas, né. E aí vai a dica de como deve se portar um profissional que deseja voltar ao mercado depois de alguns anos parado. Ele tem que buscar atualização constante, cuidar da aparência, cuidar da saúde, né? Ter esse respeito pela qualidade de vida dele, né? E principalmente, já que ele está partindo para uma carreira, né? De repente pode ser uma carreira nova, fazer alguma coisa que tenha a ver com o perfil pessoal dele. Queridos amigos do portal Terceira Idade, acho que vocês me conhecem, em todo caso vou me apresentar, Francisco Coco. E a gente sabe que o tempo passa para todo mundo. E o importante é a gente cada vez mais ter consciência de que idade não é um problema. Idade é uma consequência e é muito bom você envelhecer bem, com qualidade de vida. Você precisa aproveitar cada minuto, cada segundo dessa vida, que é um presente de Deus, é um presente maravilhoso. Olha pro minuto seguinte, ele é tão precioso, né, que a gente chama de presente. O presente, o passado e o futuro. Então, o presente a gente tem que viver plenamente. Esqueça os números e os anos. O passado é lindo, ficou lá, é uma referência importante. O futuro é o minuto seguinte, então o presente é importante, que você esteja bem, que você esteja saudável, que você esteja feliz. Um beijo carinhoso, obrigado por falar com vocês e a gente se encontra de repente por aí, tá bom? Tchau, obrigado.